Boa noite. Boa noite. Aqui. É muito bom estar aqui, tem muito respeito, assim, né, pela FBC, não só pela história aqui de Santa Catarina, pela construção que foi essa universidade, mas também porque o Sérgio Amadeu aqui, né, os professores, uma espécie de padrinho, a gente estava agora debatendo na FIPEI também, nesses últimos dias. Apesar de a gente estar com umas visões, assim, acho que bem complementares, mas diferentes, assim, experiências bem diferentes, eu uma parte mais prática de programadora, né, ele como professor, e, enfim, ativista, assim. Apesar disso, a gente é sempre bom encontrar ele, assim, né, uma espécie de padrinho mesmo, acompanho, né, o trabalho dele me inspirou muito, desde a época da Campus Party, quando ainda era tudo mato, na cultura digital, na soberania digital, né. Ao mesmo tempo era melhor que hoje, né, nossa soberania, tinha vários festivais, a gente já teve um pouco disso e tal. Mas é isso, quem não conhece meu trabalho ainda, eu trago um pouco dessa mistura aqui, né, inteligência artificial convergindo com a soberania digital, né, buscando essa autonomia tecnológica e combatendo esse medo todo generalizado ao setor de inteligência artificial, que muitas vezes gera essa confusão, né, de IA é não sei o quê, como se fosse um produto, como se fosse um serviço, não um setor amplo, diverso, que existe já há 70 anos, etc. Então eu venho trazer um pouco dessa parte mais prática, contar um pouquinho da minha história, que vai se conectar aqui ao setor, que vai se conectar às questões de soberania, questões de colonialismo. Então, meu primeiro contato com essa linguagem eletrônica, né, é o Mega Drive, o primeiro videogame. Quem mais teve Mega Drive? Ótimos tempos, né, que nossa relação aqui com o processador de espaço era tão mais divertida, né, tão mais controlada. Então, esse foi um dos primeiros assim, momentos que eu tive com a linguagem eletrônica, aqui com a minha mãe, com um computador que era igual ao meu, na época que eu achei que comprou aí. Esse foi o meu primeiro computador assim, que ela me deu. E era essa época, né, de Winamp, a época de MSN, né, Windows Live e tal. Quem lembra das skins de Winamp, né? Era uma raça essas skins, de cada hora, as skins, os utilizadores das skins e tal. E aí depois eu fui aos poucos indo para os jogos eletrônicos, né. Curioso que eu adorava skin feminina, eu não tinha feito transição na época ainda, a transição foi super tardia, fui agora há 5, 6 anos, assim. Mas na época eu já adorava skin feminina, só jogava com skin feminina, né? Então quem gosta de skin feminina, cuidado. Pode ser que seja um pouco mais, seja mais embaixo. E naquela época, quando a gente fazia, né, a configuração do computador para conseguir jogar os jogos sem ter hardware para aquilo, ou seja, ter um computador que era ainda muito, né, você conseguia comprar na época, tinha que jogar jogos que saíam assim novos, a gente começava a fazer o dayblock, né, começava a mexer nas configurações do computador para conseguir jogar esses jogos. E foi nascendo ali um pouco do que a gente tanto critica nos data centers hoje, né? Que é o refrigeramento com água, que é o water cooling. Era uma maneira que a gente tinha de resfriar um chip, né? uma CPU, que ficava super quente, que a gente aumentava a configuração dela, mesmo ela sendo, né, de uma categoria assim, anterior, porque a gente ia jogar os jogos, né? Então a gente começa a coisa do water cooling que a gente vai ver depois dos data centers. E era o momento das lampartes também, a gente ia, né, para essas lampartes, eu falei da Campus Party agora que o Sérgio Amadeu, né, era um evento que a gente encontrava todo mundo, aí tinha várias tribos, tinha a tribo dos jogos, tinha a tribo do criar os computadores ali loucos, tinha a tribo da política digital, não sei o que, então era essa grande praça assim, que nos unia, e tinha ambientes assim, né, das lampartes, assim, era comendo pizza, fumando, não teclado, era um horror, mas era incrível. E aí, aos poucos, a gente foi tendo contato com esse tipo de aplicação, né? As aplicações foram permitindo que a gente trocasse arquivos, né, com outras pessoas pela rede. Que a minha experiência particular foi com o Napster primeiro, né? Quem mais usou o Napster aqui? Então, o Napster abriu essa nossa cabeça, né, que a gente podia trocar arquivos, trocar música, que estava começando em MP3, estava começando a democratizar assim, esse acesso à cultura na internet, e tinha essa leitura, que a internet é isso aqui, né? Como a gente vê umas revistas assim, com essas imagens, né? A internet, assim, esse lugar incrível, que a família está lá representada, né, feliz, tal, navegando na internet, com essa prancha de surf. E aí, aos poucos, começou uma treta forte, assim, que era esses programas de compartilhamento com grandes empresas, né, que tinham direitos sobre música, tinham direitos sobre audiovisual. Isso foi fazendo todo um tensionamento ali sobre essas plataformas, e isso sempre me chamou muita atenção, assim, foi uma coisa que foi me despertando do hacktivismo, do trabalho na cultura digital. Ao mesmo tempo, eu estava muito nessa figura, assim, esse tech pro aqui, trabalhava com redes, trabalhava com hardware, com essa base assim, de computadores, trabalhei em data center já nessa época. Um dos meus primeiros empregos foi na IBM, como estagiária, né? E eu me colocava no data center, assim, para recondicionar peça. Você vê que a gente começa uma coisa que depois a gente vai entender como o colonialismo digital, até com corpos assim, jovens, colocados em situações, trabalhava de madrugada,
no supermercado, sabe, fazendo manutenção naquelas impressoras, naqueles computadores. Então, tem uma exploração ali dessas grandes empresas que começa já há muito tempo. E aos poucos eu fui conseguindo fazer alguns projetos que eram mais interessantes, assim, eu fui conseguindo sair dessa área de hardware e rede e indo para a área de software, porque isso era muito difícil antigamente, né? Você fazer essa transição. Era uma área que não era muito fácil de chegar. Hoje em dia você treina ali front-end, back-end, assim, mas naquela época era muito difícil. E aos poucos eu consegui fazer o site da Tropicália, uma principal pesquisa sobre a Tropicália. Eu fiz o site e isso me abriu muito a cabeça, porque eu comecei a entender a própria cultura nacional, né? Esse orgulho de ser brasileira, toda, né? Você vai ler da Ribeiro, você vai ler cada script, cada letra de todas as músicas do tropicalismo. Então isso faz você desenvolver um patriotismo, né? E aos poucos você também começa a ver uma corrente dentro do tropicalismo, que é essa corrente tecnológica, né? Então Chico Science, Gilberto Gil, toda essa galera vem trazendo assim, noções sobre a cultura digital, misturando com o tropicalismo. E essa era a época, uma época de ouro aqui nacional, que a gente tinha os festivais, né, de software livre, Fórum Social Mundial, tive a oportunidade de morar em Porto Alegre, criar uma casa de cultura lá em Porto Alegre também, bem próximo de lá no Fórum Social Mundial, inclusive. E essa época que a gente via, né, o Lula abraçando, né, o Dux, que é esse símbolo, né, do Linux, né, do código aberto, software livre, a Dilma ali também participando e tal. E nesse momento, eu crio. Eu não vou sair daqui porque, não mais, cara, vai. Eu estou aqui, né? Nesse momento, eu crio lá por volta de 2008, assim, eu crio a Núcleo Digital, que é um coletivo onde a gente, não vou maximizar aqui, mas tá, já dá para vocês verem. Eu criei a Núcleo Digital, que é esse coletivo que junta pessoas que estão próximas de mim, que estão pensando ideias parecidas, para desenvolver tecnologia voltada ao governo, voltada ao terceiro setor, mas também a sociedade civil como um todo, né? E a gente desenvolve desde 2008 uma série de projetos, assim, tudo código aberto e software livre, né? Então mostrando que é possível fazer essa atuação, que foi por tempo uma aprovação, assim, né? É muito difícil você conseguir sustentabilidade trabalhando só com isso. Em geral você vai fazer consultoria, vai trabalhar com Big Tech, né? Então a gente foi trilhando esse caminho complicado e tem como ápice, assim, essa organização o plano diretor de São Paulo, né? A gestão Haddad, a gente recebe o convite para entrar e a partir disso desenvolve dois projetos muito interessantes que são o Planeja Santa, que é um monitor de metas da Prefeitura de São Paulo, você tinha a Prefeitura de São Paulo no bolso, via orçamento, obra, tudo, e o aplicativo, 2013, gente. E o Gestão do NSP, que até hoje está no ar, uma plataforma também software livre, código aberto, que a gente fez uma gestão Haddad e que fez zoneamento da cidade, né, fez ação social, a gente revisou aqui a lei do plano diretor em cada linha, com a população. Foi uma experiência muito rica, a ONU premiou tudo. Então, essa foi assim, a minha primeira grande expressão, né, de trabalho em relação a software e sobre digital, que foi a experiência da Núcleo Digital, que hoje continua, mas teve o ápice ali em 2013, na gestão Haddad. E, só que no caminho, né, tinha alguns obstáculos, né? A gente achava que era isso, que era só desenvolver software para governo, só desenvolver software para o terceiro setor, que ia ser tudo com livro e tal, e de repente começa a surgir uma ameaça, né? A direita começa a se fortalecer, né? Aquele nosso sonho de Brasil decolando se torna um Brasil desgovernado, né? Um Brasil em risco. E a gente começa a ver expressões, né? A gente estava falando na mesa anterior sobre gênero, raça, classe, né? Então a gente começa a ver expressões nesse autoritarismo muito ligadas a uma masculinidade tóxica, né? A masculinidade hegemônica aí começa a se revelar, eles saem do armário, né? Do golpe de Dilma, etc. Acho que aqui muito claro, né? Nessas reflexões a relação do autoritarismo com o gênero. E isso causa um problema para mim, porque o meu trabalho, como eu não consigo mais ver a potência do meu trabalho para lidar com aquele autoritarismo. Vem uma sensação de que o trabalho está limitado, assim. E aí isso me leva a fazer a transição de gênero, né? Vocês sabem muito bem que Matrix também é sobre isso, né? Não é só sobre o século do capitalismo, as diretoras trans, né? Que eu espero ter a oportunidade de encontrar esse ano, eu tenho um plano, vou contar para vocês depois com elas, se tudo der certo. Então elas trazem esse questionamento no filme, né? Elas não podiam na época fazer abertamente os papéis de pessoas trans, etc., porque a gente está falando de um momento bem mais conservador, mas o filme traz também esse questionamento. E aqui, vocês já falaram na mesa também passada, né? Um pouco sobre Butler, mas acho que o mais importante assim, nessa época foi entender essa matriz heterossexual, né? A relação que existe entre a orientação sexual, né? O gênero, e como isso tudo vai criando um tipo de controle na sociedade e um tipo de controle que vai chegar no seu trabalho, vai chegar em toda a performatividade, como ela diz, e isso atrapalha a criação, atrapalha a potência do nosso trabalho. Eu começo a questionar isso, começo a entender mais também a criminalidade de gênero, começo a entender o colonialismo,
né, já ouvia há muito tempo falar de colonialismo digital, mas eu começo a fazer essa tensão. Será que o colonialismo digital é só uma extração de dados? É só essa relação comercial? Ou será que tem muita coisa por baixo disso? Né? A gente sabe, às vezes, como a gente, claro, é óbvio, né? Agora é óbvio, mas até a gente sacar essa relação, e hoje a Big Tech sai na área, a gente vai ver, mas na época era mais, né? Eles se escondiam, né? Uma coisa mais diplomática. Assim. Então, com a comunidade de gênero, né, do Gomes, com o Butler e tudo mais, com os estudos de gênero, e começam a transformar o trabalho, né, apreciar também uma figura muito importante, assim, né, que vai dizer que não existe extrativismo, né, fóssil, não existe capitalismo sem a exploração por classe, raça, gênero, espécie e tudo mais, né, então, uma figura que também tem esse problema no trabalho dele, né. Ele está lá produzindo conhecimento e ele fala assim, não consigo mais produzir, preciso fazer alguma coisa aí, faz a transição de gênero e começa a conseguir produzir de novo. Outra pessoa que passa por esse bloqueio é a Keynes Lark, minha amiga Keynes Lark, que manifesta hacker, captação morto, também esse bloqueio, e vai lá, faz a transição e consegue fazer um trabalho ainda mais potente. Né? Então, isso tudo foi me ajudando nessa transição, e eu comecei a reparar também algumas coisas mais diferentes aqui sul-americano. Né? A gente tem o Allende, tem essa foto aqui muito flagrante, né? Um apoiador do Allende ali inteiro, vestido, né, de bandeira dos Estados Unidos, e a gente começa a ver que as iniciativas de tecnologia aqui são abafadas justamente por projetos que conjugam esse autoritarismo com a masculinidade. Né? Olha essa postura que a gente vê aqui, né? Sempre essa postura, sempre esse semblante, assim, né? Esse vigor aí em exibir violência e abafar iniciativas que são criativas, né? Que são diversas. Uma das iniciativas é o CyberSim, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no Chile e vi uma exposição rolando, né? Em memória ao golpe. E foi muito legal assim, ver a tecnologia já sendo falada, né, naquela época, e sexualidade também, né, as editoras, né, lançadas nesse projeto do Allende, né, essa pequena duração do governo, já debatiam muito dessa relação entre orientação sexual, gênero, poder e tal. Então foi legal ver isso nas exposições. E eu tive uma sorte danada, porque numa exposição estava rolando essa demonstração, né, de uma espécie de sala de controle que parece muito esse ambiente de IA hoje, a gente vai ver depois detalhes. Eu falei, nossa, que legal, eu queria saber mais dessa sala, né, de controle governamental super moderna, aqui em Jackson, né? E a gente tem a oportunidade de visitar uma dessas salas que estava em exposição lá também. Essa aqui é a Amanda, que é minha companheira, só também lá na Cláudia Luminária, né, co-diretora. E a gente consegue experimentar essa sala lá em Santiago, né? Embaixo do Palácio da Moeda, né? Onde houve efetivamente ali o golpe. E é muito interessante, assim, você tem esses painéis, as informações vão trocando, assim, parece muito o momento que a gente está hoje de inteligência artificial, de Big Data e tudo mais, né? Bom, então, com essas referências todas, eu chego finalmente nesse projeto da Cláudia Luminária, né, que é o nosso projeto atual, que é essa organização sociedade civil que desenvolve tecnologias contra o colonialismo em toda essa amplitude que eu apresentei até aqui. E a gente tem feito uma série de coisas, convido vocês depois a ver no site, mas principalmente desenvolvido a Tibia, que é essa IA, né, que eu também vou mostrar, classifica ódio anti-LGBT, e batalhando na justiça contra a Big Tech. A gente está processando a Big Tech, então Google, TikTok, X, Meta, está processando aqui na Justiça de São Paulo pedindo 100 milhões de indenização e também a mudança do algoritmo, mais transparência no algoritmo. Né? Além dos conteúdos online que muita gente aqui já viu, né? Que é um trabalho importante também para trazendo mais pessoas para esse debate na inteligência artificial, principalmente. Né? Então, a gente tem bastante slide aqui, gente. Então, quem precisa de café? Tem cafezinho aqui? Eu deixei o seu café. Eu tenho aqui, né? Deve estar frio. Eu amo café frio. Ai, nossa, que bom. Como eu. E aí, um dos primeiros projetos da Cláudia Luminária é um podcast em amigos, que na época a internet já estava, né, super dominada por esses cursos de Jorge, Red Pill, etc. A gente fala ter umas vozes mais diversas, né? Aqui nessas redes, e de repente esse formato de podcast pode trazer também uma diferença agora nesse combate a essa misoginia toda. E a gente desenvolve um podcast que vai mostrar a diversidade na diversidade, ou seja, como é diversa a comunidade LGBT. Porque, por exemplo, gays e lésbicas, né, são cisgêneros dentro da comunidade LGBT. Há uma grande diferença aí na perspectiva entre gays e lésbicas e o resto das pessoas LGBT, como trans, queer, intersexo. Né, são pessoas que ficam mais à margem, né, digamos, desse ambiente mais conservador da sociedade. E aí, quando a gente traz uma figura específica, né, que é um poeta, a internet quebra. A gente faz o corte, a gente distribui o TikTok esse corte,
E esse corte viraliza demais, vai parar na capa de todas as figuras do extrema-direita, assim, vai parar na capa de pastor, etc. Um horror, assim, absurdo. E isso gera na gente primeiro, né, um susto, assim, a gente começa a tentar se defender disso, é muita notificação, a quantidade de dados assim, absurda que vai para cima de você naquele momento. Não recomendo para ninguém ficar bolha. É horrível, todo mundo quer ficar bolha, assim, falar para a gente, quando você for, você fala assim, não quero mais ficar bolha. E a gente passa por essa onda de ódio aqui representada, né? Então, muito conteúdo de ódio, em todas as redes sociais que a gente tinha conteúdo. E 58% do conteúdo que a gente denunciava, como copyright, era bem sucedido, saía do ar, esse conteúdo hostil. Já 8% que a gente denunciava com ódio, não saía. Né? Só 8% saía. Então você vê a diferença, né, nessa moderação que piorou muito desde então, mas que na época já era muito complicado. Aqui estão alguns exemplos, né, de frases que a gente recebia pelas redes, que vocês podem avaliar se era ódio ou não, né, que a plataforma não permitia que a gente apagasse. Tá rolando a live aqui? Tá. Tô enquadrada? Tá. Colaborativo aqui, você percebeu. Bom, alguns números aqui dessa onda de ódio, tudo. É curioso, gente. A onda de ódio sobre voz secas, né? Ela gerou esse pico e aí criou esse efeito de cauda longa que está aqui, né? Ou seja, voz seca continua em discussão. É como se a gente tivesse feito esse inception, né? Do termo, da identidade, novo vocabulário nacional, né? E assim como viado, por exemplo, por um tempo era algo muito ofensivo e hoje é como se fosse mano. Será que voz seca daqui a uns anos também vai ser tipo viado, tipo mano? Não sabemos, a gente trouxe aí a palavra e a mão está rondando. E vocês já devem ter ouvido falar, né, que os dados são o novo petróleo. A gente pode experimentar isso na prática lá. Por quê? Tá bom. Tá ótimo. A gente pode experimentar isso na prática, nessa onda de ódio, porque quando a gente precisou responder isso, ou seja, sistematizar esses dados, começar a pensar se a gente ia processar alguém, se a gente ia fazer alguma ação mais sistêmica contra as redes, etc., a gente precisou raspar esse conteúdo, porque as redes sociais não te dão, tá? Você vai tentar baixar seus comentários ali, os comentários no seu post, as redes sociais não dão. Ela acha que isso é um conteúdo de outra pessoa. Você vai conseguir baixar algumas coisas, mas isso você não consegue. Então a gente tem que começar a usar a inteligência artificial nesse momento para raspar esse conteúdo de ódio. Especialmente também com outras pessoas, é importante aumentar a nossa capacidade com a IA. Porque a gente está falando aqui de dezenas de milhares de conteúdo, né, hostil, registros hostis. Então isso foi, nesse processo a gente criou a primeira base de dados contendo ódio contra pessoas LGBT em português. Já uma inovação assim que a gente nem imaginava fazer. Vocês têm aqui o QR Code para acessar. É no Hugging Face, uma daquelas redes que o modelo do OpenAI escapou, foi lá e hackeou, né? É lá que está a nossa base de dados com esses conteúdos de ódio. E aí, depois que a gente fez essa raspagem, a gente começou a pensar em outros passos, né? Então, um passo interessante foi, por exemplo, sistematizar essa informação para um relatório, que eu vou mostrar já já. Só que para sistematizar, alguma coisa precisava entender aquele conteúdo, precisava classificar aquele conteúdo. Se a gente colocasse pessoas LGBT para classificar aquele conteúdo, não durava 2 dias. As pessoas podiam ir embora. Né? Podiam sair, porque assim, imagina você lidar com 2, 3 dias com conteúdo falando mal da sua família, falando mal de você, falando mal de tudo. Você não consegue, ninguém tem saúde mental para isso. Então, nesse momento, a IA se torna uma aliada, porque não tem sentimento, não tem nenhum tipo de problema em lidar com conteúdo tóxico. Então, aqui já começou uma virada para mim, para a gente da código, em relação à IA. Então, todo mundo estava falando, não, porque a IA vai te conhecer. A gente estava assim, nossa, ainda bem que existe IA, lá no meio, sabe? Existe IA e está salvando a gente aqui nesse negócio. Então, aqui já tem uma inversão interessante, tem o link aqui da Tivia, para quem quiser sentar. E depois a gente criou essa inteligência artificial, a gente conseguiu criar um relatório mostrando o que foi essa onda de ódio, detalhes, né, o que a gente chama de anatomia da onda de ódio. E levar finalmente a peça jurídica, né, para a Justiça do Estado de São Paulo e poder processar a Big Tech. Então vamos combinar, né, gente? A internet deu ruim, aquele sonho inicial se perdeu no caminho, né? E a gente está mais ou menos aqui hoje, né? No meio de várias distopias aí, só piora, né? Impressionante. Mas vamos lembrar de como a gente chegou até aqui. Muito se fala que a IA nasce da guerra, nasce do roubo de dados, não sei o quê, simplificando, né? Como se a IA generativa fosse o setor de IA. E a internet nasce do quê? A internet nasce da guerra. A internet nasce a gente tentar proteger conteúdo e rede em territórios, caso aquele território fosse bombardeado. Então, olha como foi interessante esse progresso que a gente fez na internet, apesar de estar num lugar ruim, olha como a gente conseguiu mexer nesse caminho. E é por isso que a gente convida as pessoas a ocupar o setor de ar, que não é uma coisa assim tão simples como estão tratando hoje, e de maneira até reducionista. E isso
traz para a gente também essa experiência retrospectiva de que a internet já passou por essa fase mais acadêmica, né, militar, passou por uma fase de busca, né, dos buscadores, quem inventou ali o KPI, né, aqui no Brasil de KPI. Depois veio navegadores mais modernos, aí veio Web 2.0, tudo isso. E aqui começa um fenômeno da tentativa de privatização da internet. Primeiro, a bolha.com. Então, na bolha.com, a gente tem grandes investidores indo lá e tentando comprar as iniciativas que se destacavam na internet. Naquela época tinha uma disputa por domínios, então pets.com, as coisas assim bem básicas, eram grandes, né, sofriam um grande assédio de pessoas investidores que sabiam que a gente tinha um potencial de lucro imenso. Então, ali você tem esse primeiro grande investimento, a bolha de história, né, na web.com. Só que o que pouquíssima gente fala é que depois da bolha de 2008, você vai ter um fenômeno parecido. Em 2008, que ainda tem, é o setor imobiliário americano, não tem nada a ver com a internet a priori. Mas depois, conforme esse dinheiro do setor imobiliário se movimenta, se torna barato para que possam usar mais esse dinheiro para outras coisas, parece que o Banco Central Americano nunca imprimiu tanto dinheiro quanto naquela época, tipo, toda a história. Então o dinheiro ficou ali disponível para capital de risco, ali a gente tem explosão do capital de risco, ou seja, esses grandes investidores, especialmente americanos, mas o norte global como um todo, que vão lá e capturam, né, alguns serviços, algumas coisas e multiplicam muito dinheiro a partir daquilo. Aí a gente tem de novo esse discurso dos dados são do petróleo muito forte. Né? Aqui o discurso já não é mais algo que a gente experimentou ali com os dados. Aqui é sobre dinheiro mesmo. Aqui é sobre conseguir lucratividade infinita. E uma boa comprovação disso é esse mantra que Vale do Silício repete ainda até hoje, que o Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, é o maior, assim, é mais conhecido por ter falado isso. Que é que a competição é para perdedores. Se você quiser criar e capturar valor, né, assim, duradouro, para sempre, lucro para sempre, então você precisa construir um monopólio. É isso que eles defendem, monopólios, não competição. E aqui em cima está a Meta, né, que é na época do Facebook, comprando todo mundo. Então olha quanta coisa a Meta comprou para se manter relevante hoje em dia. Né? Comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, que pouca gente sabe, né, que a Meta foi sobrevivendo através dessas compras, dessas aquisições. Só que eles não pararam nas compras de produtos e serviços, eles compraram a infraestrutura da internet. Então os cabos submarinos que no começo, em 2010, eram assim, um cabo por empresa dessa, se tornam 30 em 2024. Esses cabos submarinos que sustentam a internet foi também comprado, né, monopolizado por essas empresas. E aí a gente vê a explosão, né, do smartphone, da Web 2.0, todo esse momento. Só que, em paralelo a isso, a gente vê esse fenômeno aqui, que é muito importante analisar, né? Que a Big Tech se torna a indústria mais lucrativa e valiosa do mundo, ultrapassando combustíveis fósseis. Né? Porque combustível fóssil é estranho. Petrobras vai lá para extrair, tem que mapear, não sei o quê, depois está vendo para conseguir extrair petróleo refinado. Internet, você cria um sistema, esse sistema se replica, né, pelo mundo inteiro, as pessoas usam e aquilo é simplesmente transferido instantaneamente, então é muito mais fácil lucrar. Eles sacam isso e a internet se torna esse lugar, né, onde o dinheirão do mundo ali, aquele dinheirão velho, lá no colonialismo, vai para se multiplicar. Um exemplo disso é as bolsas de valores. Né? As bolsas de valores eram assim e de repente são totalmente digitalizadas. Né? Mesmo a bolsa de valores sofre essa transformação. Então a gente está falando desse processo aqui, né, gente? Se for pegar aí começo de cabos submarinos, telégrafo, telefone, tudo isso é base do colonialismo. É como, né, impérios controlaram o preço de matéria-prima. É como impérios controlaram timing de revolta. Tinha uma revolta na colônia, eles queriam saber em tempo real, por isso eles faziam cabos submarinos para saber. Então, todo esse cadeamento que a gente vê se formar lá durante o colonialismo depois é multiplicado, né, para essa fase atual das telecomunicações digitais. E a gente tem o mesmo desenho dos cabos do colonialismo. Né? Isso aqui dá uma pista do que vem pela frente. Então, a gente está falando do velho colonialismo, né, dessa exploração por classe, raça, gênero, espécie, etc., que leva as nossas riquezas do sul para o norte. Dois livros, né, importantes para entender esse fluxo todo. O colonialismo digital e o colonialismo de dados, né? O de dados justamente do Sérgio que a gente estava falando. E o digital, os amigos dele, o Glauber, que inclusive tem uma live com a gente no começo do nosso curso, com os auditores, onde eles trazem essa perspectiva, né? Fanon, gente. Fanon foi lá, tal, ajudou revolucionários a combater o Império Francês hackeando rádio. Se a gente tiver a mesma postura em relação à IA que eles tiveram, a gente consegue combater. Agora, se achar que
Aí lá é uma tecnologia imperial, como no começo achavam, né, que o rádio era uma tecnologia imperial, vamos ficar alternativos, sabe? Então, importante essa postura hacker fanoliana que esse livro aqui traz, né? Walter e Davidson. E a gente tem hoje padrões de poder como esse aqui, onde esse diretor executivo do fundo privado por trás do Uber vai ganhar $12.000 por hora, enquanto a pessoa motorista vai ganhar seus 20 por hora, né, só. Ou seja, quem está por trás da Big Tech, gente, coisa que também pouquíssima gente fala. Olha os fundos aqui. Quantas vezes você veio falar desses fundos aqui? É muito raro de falar deles. A gente precisa falar deles, né? São os fundos que estão ali decidindo o dia a dia com esses boards, com esses grupos de direção da Big Tech. Então, estamos falando de Vanguard, estamos falando de BlackRock, estamos falando de State Street, fundos que dominam a Big Tech e que são maiores que países inteiros. Olha o orçamento ali do BlackRock e do Vanguard, né? São maiores do que, só não são maiores que os Estados Unidos e China. Né? O resto ali, ó, muito maior que Índia, Japão. E repare que aqui a gente está numa escala de trilhões. Né? Agora vamos para uma escala de bilhões, mas já tem um trilionário aqui também. Então agora a desigualdade é tanta que não só esses fundos privados detêm esse poder maior do que países, né? Olha a live. Pode ser que tenha bateria. Puxa aqui, dá uma picada, vê se está rolando. Pode ser que tenha bateria já. Tá bloqueado. Tá bloqueada? Vamos lá, peraí, gente. Vamos pensando aí, esses fundos privados. Pode ser um egípcio. Deixa eu falar. Vocês estão gostando? Sim, muito. Vou colocar de novo aqui. A gente usa assim, bem fazendo de lado aqui, ó. Se uma pessoa fez, né, já é muito importante. Então, tá rolando aí, né? Então a gente estava falando ali da escala de trilhões, né? Agora aqui bilhões, mas estão trilionários já. Que é, né, justamente o Elon Musk do gesto nazista e que odeia a filha trans, né? Filha de Ana. Então aqui, olha que curioso, esse gráfico nem precisa ser colorido, né? Ele pode ser preto e branco, só tem pessoa branca. 90% homens cis, supostamente héteros, né? A gente nunca sabe desse jeito, mas aqui, supostamente aí héteros, né? E essa é a figura, então a gente percebe bem o padrão, né? Como esse projeto é um fundo supremacista mesmo, né? De classe, raça, gênero e tal. E quem decifra isso muito bem, eu falei agora há pouco, é a Mackenzie. Gente, já levei uma Mackenzie inteira de banda aqui, foi muito divertido. Assim, o 4 de julho, assim, muito divertido. Mackenzie, muito gente fina, né? É uma pessoa que faz a transição também tardia, né? Não há muito tempo de transição, assim, ela faz. E ela escreveu tanto Capitais na Morte quanto Manifesto Hacker, eu super indico. Mas, pegando um dos conceitos dela, ela vai falar que a gente está passando por uma mudança do sistema, né? Ele é capitalista, mas ele agora pode ter outros apelidos também, pode chamar vetorialismo, como ela provoca. Porque algumas figuras estão privatizando os nossos vetores de informação, nossos vetores, né, de comunicação. E essas pessoas, na visão dela, são os vetorialistas. Se a gente olhar esse ranking aqui, olha quanta gente está ali que tem controle sobre a Big Tech. Né? Olha a primeira posição, Elon Musk, Larry Page, Google, Jeff Bezos, Amazon, Larry Ellison, Oracle, Sergey Brin, Google, Mark Zuckerberg, Meta. Depois tem Jensen Huang, que é NVIDIA. Né? Steve Ballmer, Microsoft, Michael Dell. Olha quanta gente, será que não mudou alguma coisa? Não é só sobre meios de produção, não é só sobre o capital financeiro, é sobre esse capital informacional. E ela traz essa provocação. Estamos enfrentando os vetorialistas agora, não é mais só sobre capitalistas. A gente tem uma conversa lá no nosso podcast, quem quiser ver, está aí também o QR Code, onde a gente aproveitou um pouquinho o tempo dela aqui para falar dessas coisas. E tem essa provocação dela, né, que o nosso comum está sendo privatizado. Então, se manter em contato com amigos, né, com família, WhatsApp, ler notícias, Instagram, achar produtos para comprar, tal, Facebook, TikTok. Então, esse nosso comum vai sendo transformado em tecnologias digitais. Prova disso maior? Isso aqui, né? Uber e iFood se torna o maior empregador do Brasil. Né? A partir do momento que a gente não tem aquelas barreiras, por exemplo, a China, para as tecnologias entrarem, elas se tornam maior
maiores empregadores do país. Empregadores, né? Porque a gente sabe bem como é que é a relação. E aos poucos a gente vai vivendo, né, esse tipo de situação aqui, de horas e horas e horas de uso dessas tecnologias. Elas vão se tornando grandes monopólios, né? A gente tem um monopólio surgindo também do lado da China, mas é diferente, né? Tem um governo por trás que regula. E escândalos relacionados a isso. Então, o Facebook Papers vai mostrar todos os problemas relacionados à Cambridge Analytica. O Uber Files vai mostrar que a direção do Uber sabia daqueles conflitos entre motoristas e taxistas, usava isso para conseguir conquistar público e as cidades. Mas o mais flagrante é a Cambridge Analytica, e aqui eu sempre gosto de lembrar que a Cambridge Analytica já foi um fenômeno de IaaS. Porque você tinha IaaS do lado da Cambridge Analytica e você tinha IaaS do lado do Facebook, do lado dos anúncios do Facebook. Então aí já teve muito de um trabalho assim, de IaaS que não é muito falado também, né? A gente acaba lembrando só da IA generativa. Com isso, né, com essa aliança perfeita entre modelo de negócio, pessoas com valores conservadores, né, e novas pessoas aí, novos agentes políticos surgindo também com esses mesmos valores, você tem, em 2018, uma eleição, né, ganhada ali nos estados de WhatsApp, ganhada nessa informação. Você tem um alinhamento pleno que permite a gente enunciar na extrema-direita. Até então a gente falava extrema-direita. Então, foi a partir dessas tecnologias digitais também que a extrema-direita conseguiu se estabelecer como uma força dominante. Mas, para disso, o nosso imaginário, sendo movimentado no dia a dia por investimentos desse tamanho, né? Onde essas empresas de comunicação, ali, onde esses agentes conservadores conseguem influenciar toda a nossa plataforma de conteúdo, que a gente sabe bem é do YouTube. Né? Outro exemplo muito grave, uma limpeza étnica, né, que acontece em Myanmar, pelo Facebook. O Facebook viabiliza essa limpeza étnica, não faz nada para bloquear essa limpeza étnica. A gente está falando aqui de milhares de estupros, de assassinatos, uma coisa terrível aconteceu em Myanmar, que o Facebook saiu ileso. Né? E a gente vê no Brasil hoje expressões, né, desse descontrole das plataformas, com o que a gente viu, por exemplo, com a utilização, né, das crianças e tudo mais, que resulta na era digital. Por um tempo, a gente viu essas figuras indo para o judiciário e fazendo algum tipo de audiência, conciliação. Só que, com o movimento que surge, né, também lá por volta de 2008, que é essa ascensão da China, né, como uma segunda potência, essas figuras saem do armário. Então a gente começa a ver, né, o Mark Zuckerberg andando com lutadores. Essa semana mesmo ele soltou muito vídeo de luta. Gosta de lutador agora, está na crise de idade. O Elon Musk fazendo os gestos nazistas e eles comparecendo, né, agora livremente para todo mundo ver na posse do Trump. Recomendo esse conteúdo aqui que eu fiz analisando o jantar da Big Tech com o Trump. Aqui já tinha um anúncio, por exemplo, do sequestro do Maduro. O presidente, daqui embaixo, do lado dessa moça de xadrez, ele fala: nossa, que legal aquilo que você está planejando na Venezuela, semanas antes de sequestrarem Maduro. Né? Então é um conteúdo assim, muito interessante que a gente vê essa conversinha de corredor deles, assim, essa conversinha que é extremamente pornográfica, né? Como diz um amigo da comunicação pornográfica, repensando essa pornografia na comunicação, o Thiago, é uma comunicação muito pornográfica que eles fazem. Só que nesse movimento da China, dos Estados Unidos, dessa saída do armário, desses diretores da Big Tech, você tem outro fenômeno acontecendo. O ChatGPT consegue em 2 meses o público que TikTok conseguiu em 9. TikTok foi uma febre, foi uma onda absurda. Então o ChatGPT conseguiu superar isso. Ou seja, está havendo ali um terremoto no que a gente conhece como internet e entre esses grandes negócios da internet. A gente percebe isso nesse gráfico, e muita gente olhou e falou assim: isso aí é a bolha da IA, isso aí vai estourar. Já vai estourar, a IA vai acabar. Genialidade, né? Muita genialidade. A bolha.com não acabou com nada. Morreu um ou outro ali, médio, pequeno, os grandes ficaram. A infraestrutura da web ficou. Então esse papo de a bolha da IA não cai nessa, porque é de gente que não conhece para na internet. Né? Então aqui você tem essa movimentação, esse terremoto acontecendo, né, dessas grandes empresas. E a NVIDIA está no centro por quê? Porque também é uma revisão da estrutura, né, tecnológica da internet. A gente está falando aqui da ascensão da inteligência artificial como setor e como esses novos sistemas exigem novos computadores. Mudou completamente. Assim como a gente foi aos poucos conhecendo, lembra que eu falei no começo que eu precisava de fazer overclock no computador para eu conseguir jogar jogo? Ali começavam as placas de vídeo, que são fundamentais para a IA hoje. E a NVIDIA é justamente a principal produtora de placa de vídeo. Então a gente já tem uma mudança nos computadores que eu vou mostrar e uma mudança nessa configuração aqui. Aqui estão as figuras hoje que são protagonistas dentro dessa Big Tech americana
vanguarda do Big Tech americano, né? Vanguarda que já pensando em inteligência artificial. Então a gente está vendo aqui nosso dia a dia ser invadido por novas tecnologias, como a IA, como o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, que a gente vai entender o que é. E os dispositivos também estão mudando. Então, celular nosso aqui, quanto tempo tem isso aqui, você lembra? Quanto foi o smartphone se consolidou assim? 10 anos. Por aí, né? Pouco tempo, você for ver. Pouco tempo. Tem mais uns 2, 3 anos que eles vão ser protagonistas. 2, 3 anos, pode estar, depois você me cobra. Depois a própria OpenAI já está criando os dispositivos, agora com a IA, a gente vai começar a interagir mais por áudio. Vamos ver. Vai mudar. Os dispositivos vão mudar, os computadores estão mudando. E a gente começa a ter essa fusão, né? Pessoas e máquinas. Então a gente vai ver robô, humanoide, assim, você vende em concessionária daqui uns meses. Na China já está cheio na rua. Então assim, nos Estados Unidos também, já tem robô, cachorro fazendo segurança de condomínio. Então a realidade é essa, tá? Os robôs chegaram e a gente começa a ter do nosso lado outras conexões possíveis com esse ambiente digital. Por exemplo, implantes, que está falando muito, né? Aqui é um exemplo de novos dispositivos também. Essa caixa preta é como se fosse uma espécie de componente, assim, ou seja, uma peça, só para você rodar IA potente no seu computador. Então, IA, mas e a poluição da IA? Gasta muita água? Sim, daqui a uns anos você vai ter um computador que roda o modelo de IA no seu computador. Ou se você quiser, agora você compra essa caixa aí, custa uns 15 mil reais. Você roda qualquer modelo grande no seu computador. Não tem data center, não tem nada. Entendeu? Tem um treinamento do modelo, mas enfim. Muda muito a relação e a crítica precisa ser outra. Né? Outro exemplo, esse tecladinho do lado, é para operar agentes de IA. Vou mostrar exemplos de agentes de IA aqui. É da OpenAI. Então, o próprio teclado está mudando. Esse aqui é a minha mão mesmo. Eu vi esse dispositivo em Taiwan, que é um dispositivo que já vem com um modelo de IA bem pequeno, né? É o Whisper da OpenAI, que ele é capaz de transcrever. Então, você anda bem no bolso, estou aqui falando com vocês, tal, terminou a apresentação, eu pego ele, aí ele vai mandar para o meu computador um resumo, já sistematizado tudo que eu falei, quais são os principais pontos, quer postar no seu blog, quer postar na sua rede social. Então, ele é uma espécie de cartão de IA que você leva para todo lado. Aqui a gente fez a primeira mesa trans, lá em Taiwan. Essa aqui, no meio, né, é a primeira ministra trans do mundo, foi ministra de Assuntos Digitais de Taiwan. A gente fez essa mesa com ela, conversar um pouco e tal. E olha que interessante esse gráfico, essa imagem aqui do lado, né? Esquerdo. Não é esquerdo? Táxi, né? Agora é verdade de tela que o cara tem ali no táxi. É o primeiro cartão de visita assim, de Taiwan. Saiu do aeroporto, um táxi com 40 telas. E aí depois a gente conseguiu dar um pulo na China e foi muito interessante ver nenhum museu assim, tradicional de cultura manifesta comunista. Vocês vão entrar, nem se fosse aqui. Nossa, já tinha derrubado, né, o museu. E a mensagem, olha, aqui a gente faz as coisas das pessoas em primeiro lugar. Né? E aí, muita informação nesse museu, que é um museu de cultura geral, assim, na área de tecnologia, sobre tecnologia. Né? Então aqui você tem essa mulher que está no avião, a presidente da Huawei. Então, aqui ele já contou, olha, a Huawei foi sabotada nos Estados Unidos, desenvolveu uma tecnologia super potente, antenas, etc. E aconteceu isso, aquilo lá. Outras coisas, né? Gráficos para todo lugar, museu, baixa aqui o manual de inteligência artificial ética, baixa aqui o manual de segurança de dados, baixa aqui o manual de não sei o quê. Uma relação com tecnologia assim, completamente diferente da nossa. Né? Robô para todo lado, foguete. E é por isso que eles conseguem fazer isso hoje, né? Apertar um botão e derrubam ali todo o mercado de IA dos Estados Unidos. Né? Quem teve a oportunidade de conhecer esse plano penal aí da China agora? Que foi lançado em março. Você viu também? A gente apresenta ele no nosso curso de IA e é bem interessante, assim, especialmente a parte que fala de IA+, né? Que é uma parte fundamental assim, do plano. IA aparece demais no plano. Você percebe que ali há uma grande diferença entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos, a IA é tratada como mercado consumidor, como produto, você vende, dominação por empresas, capital de risco, investindo demais naquelas empresas que elas vão ficar em impérios. Né? Na China, é tratado como infraestrutura da sociedade. Então você vai ter IA mais governo, IA mais economia, IA mais agricultura, IA mais tudo. Né? Não por acaso, eles também reformam todo o conjunto, né, de diplomas disponíveis, acabando com 12 mil diplomas e criando 12 mil. Acabou assim, então a faculdade acabou, agora muda. É também a rapidez que eles têm nesse governo que precisa de vários poderes interagindo e tal, né? Às vezes atualizam totalmente. Então, você fala que a IA vai gerar desemprego na China. Não.
Na China a galera já está se capacitando do emprego, que já surgiu, entendeu? Então, muda a nossa perspectiva. Se nós pensamos, porque a Verônica está fetichizando na China, eu sou essa crítica de uma grande influenciadora da esquerda, que eu estou fetichizando a China e tal. Gente, se a gente não tem uma inspiração de algo diferente, você vai ficar nesse modelo mental só brigando com a Big pedindo regulação e reclamando nos comentários. Então, você sabe o que eles estão fazendo, vamos tentar imitar, vamos tentar uma coisa remixar e tal. Então, é importante a gente observar o que eles estão fazendo e conversar entre nós. Quando o Brasil agora estava lá na conferência internacional, né, na China, planejando um acordo, não sei o que, a gente estava na quinta aula do curso, ensinando todo mundo o que tinha rolado do plano quinquenal. Que a nossa gente já saiu do WhatsApp, foi lá, pegou o plano, traduziu e a gente já estava botando na aula. Entendeu? Não ficar esperando a regulação, esperando a grande cooperação sair para trazer para FABC, o projeto está lá. Né? Aí vem essa figura, né, que é o Alan Turing, né, que é gay, né, foi gay e foi perseguido por isso. Gosto de frisar que as pessoas, né, diversas constroem tecnologias diversas, e o pai da IA foi gay perseguido, né, sofreu castração química, se matou por causa de tudo isso. E inventou praticamente, né, com seus grupos ali, a criptografia, combateu os nazistas e foi capaz de criar ali essa teoria toda, né, de como os computadores podem imitar nosso comportamento, que está aí retratado superficialmente nesse filme do jogo da imitação. Aí a gente vai citar um pouco em IA, agora vai ficar um pouco mais divertido. É bem maçante até aqui, né? Tem uma das perguntas que eu faço assim, aí ela começa a ensaiar, ela começa a brilhar os olhos assim, começa a me amar. Espero que vocês também. E aqui a gente fala do algoritmo. O que é algoritmo? Afinal, não, porque algoritmo, eu acho legal essa palavra, porque nem a gente que era programação usava tanto algoritmo, mas todo mundo usava. Jornalistas somente, não algoritmo. O que é algoritmo? Você pergunta ninguém sabe. O que é algoritmo? O que é algoritmo? O que é algoritmo? Conjunto de regras. Conjunto de regras, tá certo. É só esse conjunto de regras, né? É um regulamento, um fluxograma que a gente faz para entender qual vai ser o funcionamento daquele sistema. E tem essa tradução, né, desse fluxo em linguagem de programação, né? Que são os nossos códigos aqui, onde é que a gente programa os sistemas. Por que eu estou falando isso? Porque é impossível para a gente analisar o caminho que a internet vai tomar se a gente não souber as tecnologias base dela e não entender qual está sendo a transição tecnológica na base dela. Então, a gente só foi entender o que era aquela web inicial, que sofre, agulha, né, .com, porque a gente entendeu o que era HTTP, que era esse protocolo de troca de informação, o HTML, que foi a linguagem de programação que permitiu páginas serem construídas, a URL, que são aqueles endereços que a gente digita para acessar os sites. Isso foi cada um componente que foi gerando o que a gente entendeu como web 1.0. Aí depois vem os portais, os buscadores, né, vem para formar o web 2.0, vem uma tecnologia importantíssima, que é o Ajax. Quem sabe o que é Ajax? Ninguém. Que é o JavaScript assíncrono. Então é a capacidade que o sistema vai ter de conversar com você de maneira assíncrona. Isso foi fundamental para existir o feed que a gente encontra nas redes sociais. Né? Foi ali que a gente começou a habitar as redes sociais, ter perfil, etc. E outra coisa que acontece nesse movimento também, da Web2, é a chegada do 3G. Eu lembro que eu fazia uns streamings assim com meu celular, que nem era 3G ainda, ninguém assistia, porque vocês nem entendiam o que era streaming, o que é live, o que é isso? Era um dia comum pra gente. Mas eu fazia às vezes testes assim, tal, e ninguém nem entendia. Por quê? Não tinha 3G, não tinha esse hábito de interagir com conteúdo rápido e tal, que era muito rudimentar. E aí a gente vai ver ali em 2018, ó, o surgimento da IA como setor. Então isso aqui não é pós-pandemia, não é ChatGPT, não é Gemini, é lá em 2018. Aqui está uma trajetória, né, desses modelos de IA, ou dessas experiências de IA mais marcantes. Eu queria enfatizar essa de 2017, que é o surgimento dos Transformers. Então, um grupo de pesquisadores do Google desenvolve essa tecnologia chamada Transformers, e foi aqui que esses sistemas de inteligência artificial começam a entender contexto. A partir desse entendimento de contexto, muda completamente a relação que a gente tem com esses sistemas. Aí depois vem ali nos anos seguintes, GPT, 2, 3, 4. Vamos entender o que é o GPT, vamos ver graficamente o que é o GPT hoje, para entender exatamente o que está por trás do GPT. Mas antes, vamos entender que primeiro houve movimentos privados e públicos em todo esse desenvolvimento do setor de IA, desde lá dos anos 50. Tá? Então aqui tem um gráfico simples, depois também está sendo para vocês, que mostra que houve um balanço entre público e privado, né? Essa tentativa de privatização também na IA. E todas essas técnicas aqui são desenvolvidas durante esse tempo, né? Redes neurais, que, né, imitam, de certa forma, o cérebro humano, a aprendizagem de máquinas, lógicas, e a IA vai passando por esses invernos.
Então são momentos que ninguém quer saber de IA. É um momento que IA não presta para nada. Mas aos poucos, esses ciclos vão criando, né, exponencialmente ali, soluções interessantes. E hoje a gente chega nessa configuração aqui, nessa cebola aqui. Então a gente tem inteligência artificial como setor, depois aprendizado de máquina, aprendizado profundo, IA generativa. E dentro disso, né, só os LLMs, que são os mais falados, né, os grandes modelos de linguagem. E dentro disso, os produtos desses modelos de linguagem, que são ChatGPT, Gemini, Cloud, blá blá blá. Vamos lá, agora, mini curso de IA, né? Então, a gente tem que sair daqui entendendo que a IA é esse campo geral que busca simular essa inteligência, né, humana nas máquinas. Que o aprendizado de máquina é esse subconjunto onde os sistemas vão aprender a partir de dados. Aprendizado profundo, essa técnica específica do aprendizado de máquina, que é baseada em redes neurais. O que é uma rede neural? Essa rede artificial que se inspira no cérebro humano e vai reconhecer padrões para resolver problemas complexos, ajustando parâmetros. Agora vamos lá, GPT. ChatGPT, chatbot, né? Um serviço digital, produto de uma empresa americana, OpenAI, que tem modelos à disposição. Chatbot a gente já viu há muito tempo, que é atendimento eletrônico, né, meio mecanizado, que tem uma interação robótica. GPT, Transformer, ó, transformador aqui que eu falei, Transformer, generativo, pré-treinado. Transformer, arquitetura revolucionária, os modelos conseguem entender o contexto. LLM, modelos de grande escala, né? Então, esses modelos avançados, treinados em conjuntos de dados gigantescos, roubam a internet inteira, né, basicamente. E modelos multimodais, a gente vai ver também detalhes aqui, que são novas, né, criações que vão aumentando a capacidade desses modelos com outros tipos de mídia. Tá? E a generativa, vocês estão cansados de saber. Esse aqui é o GPT desenhado, tá? Agora não tem mais como não saber o que é o GPT. Então a gente tem, por um lado, a geração de texto, né? Por exemplo, pode ser outro tipo de conteúdo. Por que pré-treinado? Porque são criados esses parâmetros a partir, né, de exposição a dados, a partir de análise de dados. Né? Esse modelo vai analisar esses dados e criar parâmetros e transforma porque cria essa espécie de teia aqui, ó, que vai aparecer para vocês na tela, que é esses parâmetros sendo gravados, sendo disponibilizados, imitando aí o jogo que tem no nosso cérebro. Então, essa é, resumidamente, né, o funcionamento aí por trás do GPT. Olha o transforma em ação aqui, né? A gente tem uma frase e aí a tentativa de completar aquela frase. Ela é completada através de estatística. A gente fala, inteligência, estatística, isso é matemática, não sei o que, como isso também. É também isso. Mas acaba funcionando dessa maneira inteligente, sim. Acaba conseguindo, a partir dos treinamentos, ser inteligente e permitir aquele encaixe, né, para resolver os problemas. Então, a gente se acostumou, né, a encontrar esses produtos aqui. Quanto tempo tem? Mal. 1h20, então faltam 30 minutos. 30 minutos? Tá. Então a gente se acostumou a ver esses produtos aqui, achar que isso era resumo de IA, né? E olha que curioso, sabia que o ChatGPT foi um acidente? Então a principal tecnologia que gerou esse fenômeno na internet, essa onda toda que permitiu, né, a popularização da IA, foi um acidente. Que é ótimo, né? Que nome que a gente pode fomentar coisas aqui, no lado livre, aqui nos lados da UFC, de repente um acidente desse também conseguiu algum sucesso, né? Não é super planejado. Aliás, se alguém falar que sabe alguma coisa que está acontecendo na IA hoje, vocês podem desconfiar, porque ninguém sabe nada, assim, para onde vai. Estou dando aqui umas pistas, mas pode ir tudo errado. Vocês criem isso nas suas descobertas, né? Eu procuro sempre trazer o máximo de informação assim, para as pessoas se guiarem, mas ninguém sabe direito para onde a coisa vai, qual produto vai pegar, qual não vai. Por isso até que a gente tem hoje muito sombreamento, o produto fazendo uma coisa que o outro, tudo acontecendo em tempo real. E isso gera na gente essa sensação aqui, tipo Matrix, né? Agora a gente sabe tudo e tal. Esse treinamento de dados, por tempo, foi responsável por toda a questão de alucinação, por toda a questão de viés algorítmico, né, que existe ainda, mas tem sido de uma maneira reduzida. Por quê? Porque os modelos vão ficando mais potentes e falando mais línguas. Então agora a gente tem esses modelos multimodais, né, de imagem, texto, vídeo, etc. Essa multiplicação de capacidades dos modelos, e a gente experimentou isso muito forte aqui no Brasil, né, que foi aquele momento que todo mundo começou a fazer avatar, né, no ChatGPT, né, a imagem ali, Estúdio Ghibli, né? Foi um fenômeno assim que o próprio Sanja falou assim, vai usar que vocês estão derretendo nossas placas de vídeo aqui. Ele precisava parar mesmo o recurso, porque o consumo no Brasil estava derretendo
ele tem, né? Estava esquentando demais, estava resfriar. As peças que a OpenAI tinha à disposição, tamanho fenômeno. E aqui, nesse momento, eu era dessas pessoas que estavam fazendo artigo no Brasil de Fato, outras palavras. Não, o ChatGPT está errado, gente, para, isso aqui para, não usa. E depois disso, depois que você vê os números e a noção, você tem que mudar a estratégia. Você não pode continuar fazendo as pessoas usar. Então, esse aprendizado foi importante que muita gente está chegando agora na discussão e entender que a tática é diferente agora, de criar alternativa, sabe? De tentar hackear, ao invés de falar para as pessoas usar, não adianta mais, sabe? Vocês vão entender por quê, ó. A IA generativa, especialmente a GPT e tal, passou as redes sociais como fonte de informação. Passou. As pessoas não se informam mais na rede social. A rede social tinha passado por buscador, o smartphone tinha passado a TV em 2014, né? E as redes sociais são acessadas pelo smartphone principalmente. Então é um fenômeno muito forte, que você precisa compreender para conseguir competir. E aí, desse movimento, vem essa velocidade de produtos de AI em tudo que você está usando, porque eles vão responder. Eles não podem, se o Google não coloca o modo IA ali, você vai usar o Google. O WhatsApp vai colocar IA, a Meta vai colocar IA no WhatsApp. Essas empresas vão resistir e entenderam que tem um terremoto acontecendo ali. Aí vem também situações como essa, né, de tráfego, né, de robôs, agentes especificamente da IA, ser maior que de pessoas na internet, mas não se assustam, porque a gente fala, porque agora a internet está morta, a internet morreu, agora é só a gente de IA. Gente, antes era programar sistemas que navegavam muito mais que humanos, assim, não é um movimento exatamente novo, que tenha menos humanos que robôs na internet, tá? Então até aqui a gente falou de... que pena que você vai embora, porque agora vai ficar bom. Até aqui a gente falou de prompt de IA respondendo algumas questões nossas. Agora o bagulho começa a ficar louco, porque agora a gente começa a falar de IA agêntica. Então, quando a gente entende que os modelos se tornam multimodais, eles começam a falar outras línguas, a criar outros tipos de conteúdo, eles também são treinados em linguagem de programação. E aí eles começam a programar, sair para a internet, navegar. Por isso que o modelo da OpenAI e de outros também vazou. Porque eles começam a entender a sua estrutura, como é que é, o que a gente chama de caixa de areia, né, o sandbox. Eles começam a hackear mesmo, agora eles entendem a linguagem aqui. Né? Então esse é um momento atual, que é um momento muito crítico, mas agora começa a ficar divertido também. Esse aqui é um exemplo de como, muito em breve, vocês vão usar computador. Então nesse caso aqui, o plano é, quero fazer um projeto de uma casa, no meu computador. Esse projeto vai passar por um prompt aqui, ou seja, texto que vai definir qual é o projeto, uma imagem de inspiração. Isso vai entrar em um sistema que a gente chama de programa de IA agêntica, para simplificar assim. Esse programa de IA agêntica vai acessar um cérebro, que é um grande modelo de linguagem, nesse caso aqui é um Cloud. E lá em cima a gente vai ver os programas sendo usados. Então aqui está sendo usado um programa de arquitetura, um programa de 3D e um programa de geração de imagem. Aí eu passo lá meu prompt e tal, esse programa de agente de IA interpreta, né, e começa a executar o plano no meu computador, observando a tela no meu computador e rodando os programas no meu computador. Então aqui ele abriu um programa de 3D e começa a fazer a planta da minha casa. Só tem uma instrução por texto. O próprio agente de IA da minha máquina está fazendo a planta da minha casa. Né? Casa de milionário aqui, vocês viram? Casa, né? Casa nossa. Olha lá, fazendo a planta e tal. Isso aqui é um trecho de uma apresentação da NVIDIA. Nós temos apresentações deles para ficar de olho no que eles estão fazendo, né? A gente passando aqui para a nossa galera. E aí vai lá, ajusta, né? Fina ali as coisas da casa, já manda para o programa de 3D, ó, já começa o projeto da casa mesmo em 3D a acontecer. E a pessoa está aqui, ó, só observando se o projeto está acontecendo de acordo. Aí às vezes comenta alguma coisa ali, ó, acho que ferrou ali, que esse revestimento aqui, não, eu quero revestimento melhor e tal. Pronto, vai gerando ali o projeto da casa. Isso aqui a gente já faz no nosso computador, tá? A gente já faz assim. A nossa IA a gente cria com IA. A gente já bota uma IA, a gente começa a trabalhar e ela cria a IA, a gente vai observando, ajustando. Ninguém mais está fazendo as coisas do zero. Nem a galera da OpenAI, do Cloud, etc. Ninguém mais faz. Ninguém. Então essa é a realidade, né? Esses agentes integrando aqui sistemas, trabalhando em sistemas, trabalhando na internet toda. Através desse mecanismo aqui. Né? Então a gente tem memória, ferramenta e objetivo ligada a esse programa de agente, as ações acontecendo nesse ambiente, que a gente se acostuma a chamar de sistema operacional, Windows, Mac, OS, etc. E a observação desse agente no sistema. Ele vai observando e ajustando, observando e ajustando.
Exemplo de tecnologia desse tipo, Manus. Se vocês quiserem fazer a pergunta, vamos fazer, porque a gente vai misturar aqui a apresentação e pergunta, tá? Manus. Manus foi uma tecnologia chinesa que foi precursora da IA agente. Aí o Meta foi lá e quis comprar. Comprou. Aí o Xi Jinping falou, não, vamos voltar isso aí. Volta. Aí reverter a compra. Manus não é da Meta, Manus não é americano. Manus não foi engolido pelo comunismo digital americano. Voltou a ser chinês, porque o Partido Comunista lá bloqueou. Então a gente começa a entrar nesse cenário aqui, que você tem agentes, skills e MCP. Agente, esses programas de inteligência que vão rodar na sua máquina, vão rodar na própria internet. Skills, alguns manuais que esses programas vão acessar para fazer as coisas. E MCP é como se fosse um portinho USB aqui do computador, que vai permitir que vários sistemas se conectem. Né? Por isso que a gente começa a ver os produtos se desdobrarem em outros produtos. Então o cloud começa a virar cloud code, cloud cowork, essa expansão, esses experimentos, né, de funcionalidades e programas que vão acontecendo dentro desses sistemas de IA. Agora começam as dicas de milhões. Esse aqui é o OpenCloud, todo mundo tem que experimentar o OpenCloud. Se vocês querem estar nessa era da IA, vocês precisam experimentar o OpenCloud. O OpenCloud ele tem essa figura aqui simpática para gosto, porque é como se ele tivesse garras. Então ele é um sistema que consegue ter essa coisa do cérebro de IA, consegue ser essa IA agente no seu computador, e ao mesmo tempo ele se conecta ao WhatsApp, ele se conecta ao Telegram, ele se conecta ao seu e-mail, tal. Então, por exemplo, agora começou a ser a série, palestra, precisando, Verônica, eu cheguei, a gente perdeu o controle do nosso e-mail. Então a gente já fala direto no WhatsApp com a nossa gente, diz, ó, dá uma olhada no e-mail, vê o que falta responder e me avisa. Aí já chega lá, falta responder essa pessoa. Ah tá, vamos responder dessa maneira aqui, então prepare para mim o e-mail, a gente responde. Outra coisa, me ajuda a gerenciar a agenda aqui, ver se essa palestra que pediram cabe na agenda, não cabe, não sei o quê. Já olha a agenda, já vai lá, faz tudo. Pelo nosso WhatsApp, a gente só interage no WhatsApp. Outro exemplo legal, quem está fazendo nosso curso, começa a instalar essas coisas no computador. Aí tem dúvida, como é que a pessoa resolve? No grupo que a gente criou, chama instalações, e a nossa agente já ajuda as pessoas a instalar as coisas. Então, dezenas de pessoas por dia vão lá tirar as dúvidas como instalar as coisas no computador dela, com um agente nosso no WhatsApp. Isso é uma coisa que o Cloud permitiu. Né? É um exemplo aí. Outro exemplo muito legal é o Hermes Agent. Tudo isso aqui é código aberto, só que livre, gente. Então eu estou dando a dica para vocês de algo que vocês vão ter daqui 2 anos produtindo a Microsoft para pagar. Se vocês quiserem de graça agora, vocês experimentar. O outro é esse Hermes Agent aqui, que é um assistente pessoal também, que vai aprendendo conforme você usa. Né? Então é um programa que você fala no seu computador, assim como o OpenCloud, que vai aprender conforme você usa, também vai se integrar em e-mail, calendário, etc. É um programa que eu super recomendo. E aí você vai escolher qual é o cérebro que esses programas vão usar. Aqui começa um pouco, né, das críticas que fazem a mim. Fala assim, que a Verônica está ensinando para todo mundo tecnologia chinesa, está colocando todo mundo tecnologia chinesa, é poluente. China é poluente, pô. Não é? Fala assim, todo mundo terceiriza as coisas para a China, aí a China é poluente, né? Tudo é meio em China, mas a China polui. A China é a que mais produz, né? Usinas lá de carvão, precisam lidar com toda a questão energética aqui no continente, é a China, né? São países, né? E ao mesmo tempo é quem mais produz energia verde, renovável, né? Quem produz todos os componentes para fazer essa energia verde no mundo inteiro. Então, tem várias questões aí quando a gente fala da China que precisa se analisar. Mas, qual é o ponto hoje? A gente não tem modelos de fronteira, ou seja, modelos super potentes, super inteligentes, multimodais, etc., que não seja da China, dos Estados Unidos ou um outro da Europa. E os mais potentes vão fazer coisas incríveis para vocês. Tem um problema também hoje, as pessoas não entendem o que a IA faz. Então elas criticam. Quando elas entenderem o que faz, na sua potência, não é só achar de detalhes, é aquilo que eu estou mostrando, né? Quando elas entenderem, nossa, elas vão pensar 1000 vezes antes de criticar. Porque elas vão começar a ver o valor naquilo, sabe? Então tem esse buraco também hoje. Mas enfim, Hermes Agent, instalem, é um assistente pessoal e vocês vão escolher depois qual cérebro vocês vão usar deles. Se vocês quiserem um cérebro super potente para fazer coisas como eu estou falando, vocês vão precisar um DeepSeek, vão precisar usar um Cloud, um GPT, um modelo de IA grande conectado a ele, ao Hermes OpenCloud. Se vocês quiserem fazer uma coisa simples, por exemplo, eu vou mostrar aqui depois, mas só escrever vocês complete aqui uma escrita, você já revisou, uma pessoa revisorando meu livro aqui, artificial, beleza, pode dar um modelo menor, coisa mais simples, tá? Deixa eu ver. Então é isso, gente. Lembrando que a gente teve essa revolução do telefone, né, que por muito tempo foi o telefone, hoje é tudo isso, a gente está vendo a mesma coisa no computador. Né? Quem experimentou o computador assim já viu muitas novidades, mas essa é a última novidade aqui. É esse sistema que está se tornando o nosso uso de computador pessoal. Né? É o sistema operacional lá embaixo, tipo Windows, e em cima, essa camada que tem os
os modelos de IA super inteligentes, e depois esses programas que são maestros do seu computador. E esse é o uso que está se consolidando de computadores pessoais. A gente já tem exemplos do próprio Chrome, né? Todo mundo fala, não usa IA. Na fileira, estava observando, eu falei, galera, quem aí não usa IA? Aí, tipo, 50% assim. Aí, ó, tá errado. Você tem Chrome? Tem? Então você usa IA. Chrome já está com 4 modelos lá pequenos para transição, isso aqui, eles estão lá. Celular que é o Samsung Galaxy, tem IA. A IA já está na internet, está cada vez mais positiva. Esse discurso de que não usa IA é besteira. E aí os computadores estão mudando também, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a NVIDIA anunciando novos computadores que têm chips super potentes justamente para jogar com IAs. Então a gente está chegando nesse mundo aqui, ó, que esse jogo, né, Watch Dogs apresentou, na época parecia surreal isso aqui. E hoje é muito possível. Hoje você tem um grande modelo de linguagem, tipo esses modelos bloqueados pelo trânsito lá tal, no seu computador, você sai pela rua, você realmente consegue hackear as coisas no caminho. Se tiver uma cidade super digitalizada, com carros inteligentes, etc. Você consegue. Por quê? Porque ele se tornou uma espécie de comunicador geral entre sistemas. Né? O setor de IA está no ponto que a gente tem aquela proposta da Web 4.0 se realizando na internet das coisas. Agora é possível. Porque agora a gente tem essa espécie de comunicação integrada entre as coisas. Porque antes cada coisa falava uma língua. Agora você tem uma grande inteligência que fala todas as línguas. Um grande modelo de linguagem. Então essa inteligência, falando todas as línguas, você é capaz de conectar tudo. Por isso que a gente tem esse boom de robôs hoje, que está acontecendo, especialmente na China. Né? A gente está vivendo a pré-história da IA e está vendo esse boom acontecer em tempo real. Então, muito em breve, nossos carros vão estar assim, né? Como já estão aí em muitos países que tem esse processo de digitalização acontecendo, ou estão mais próximos das fábricas. Né? Então, aqui é um exemplo do carro, né, dirigindo ali, e essa agência da IA fazendo a interpretação dos objetos e reagindo de acordo com os objetos. Mas aqui, percebam, é um modelo de linguagem específico, treinado em objetos físicos, é o que a gente chama de IA física. Então, a gente falou da IA generativa, falou da IA agêntica e está falando da IA física, que é essa IA voltada ao mundo físico. Né? Então, aqui está um exemplo dela rodando ali pela cidade e fazendo a leitura dos objetos no caminho. Tá? Bom, com isso a gente tem esse momento hoje, né, de dependência dessas empresas americanas, que também são taiwanesas, de família de Taiwan, né, que dominam totalmente os semicondutores, os chips superpotentes. Olha esse exemplo de crescimento da NVIDIA, né, a principal empresa disso. Ela ultrapassa ali, ó, a Alphabet do Google, ultrapassa a Apple, ultrapassa a Microsoft, né, em valor de mercado. Por quê? Demanda absurda pelos componentes que eles fazem nessa, que a China chama de transformação digital inteligente, que a gente atravessa. Antes era aquele papo de transformação digital, agora é transformação digital inteligente. Então é isso, a NVIDIA já marca o Brasil, 4 trilhões aí, né, no valor de mercado, o Brasil está ali com seus também 4. E a gente tem as relativas aqui da China, né? Então a NVIDIA seria equivalente à Huawei, a AMD aqui, essa Icon e outras chinesas no par. Aí vem aquele papo data center, não, porque data center não quer no Brasil, não, qual é data center no Brasil? Pô, tem muito data center no norte global. Sabe que é uma coisa errada? Se tem lá, é bom. Tem muito, é onde mais tem. Então a gente tem que pensar o data center aqui em que situação? Em planejamento ambiental, por regulação, mas se a gente tiver o centro de processamento de dados aqui, nossos dados vão estar ainda sob o poder do norte global. Será que é isso que a gente quer? Olha o movimento aqui acontecendo também de transformação digital inteligente. A galera lá dos açougues comprando, né, os grandes capitais brasileiros comprando participação em usina nuclear. Porque sabe que vem uma demanda energética absurda para dar conta desses componentes tecnológicos absurdos, para dar conta dessa transformação digital. Então, eles já estão comprando ali na fonte, né, que é a energia nuclear. Esse é o exemplo de um caminhão que traz um reator nuclear modular chinês, que é capaz de alimentar a cidade de 10 mil pessoas por alguns anos. E também data centers. Mas veja, mudou aqui, a gente está falando de uma energia que é diferente. Não é sobre gastar água, né? Já são outros sistemas aqui, né, energéticos e tal, que são colocados na página. Porque está tendo essa adaptação a essa transformação toda. Então você vai falar de data centers mergulhados no oceano, data center no espaço, né, na baixa órbita. Começa a se pensar novos tipos de componentes, como por exemplo o OpenAI desenvolveu com a IA um novo chip. Então a IA começa a ser usada para pensar também os próprios chips. A China está sofrendo cerco, os Estados Unidos não precisa desenvolver seus chips, também está desenvolvendo chip
novo, aí, inovador e tal. Então a gente começa a falar, né, sobre tentativas de deter esse roubo todo que esses sistemas novos estão fazendo, que nossos dados na internet, né? Tem aqui o Bernie Sanders dando exemplo. Tem muita informação rolando sobre desemprego, sobre aqui é bom a gente olhar para os gráficos, né? Tem esse gráfico que mostra, não tem desemprego de massa, com mais explosão da inteligência artificial, né? Inspeção de genética. O que a gente observa é que tem algumas partes sobre transformações agressivas, mas não houve um desemprego de massa nos países mais industrializados, hein? Chamamos mais industrializados, a gente deveria bater. E a gente tem pela frente aí, essa primeira eleição, né, totalmente mediada por IA, já aumento de 300% em fake news, 700% em incidente de fake. Então, por isso que a gente faz o curso e por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou em todos os lugares, porque eu estou tentando fazer vocês acreditarem que é possível hackear a IA e que a gente não perca essa eleição de lavada. Porque a gente pode ser varrida do mapa eleitoral se a gente não conseguir se empoderar das ferramentas que estão sendo usadas pelo outro lado. Tem sites que eles hackear também com o uso de IA, sabe? É nesse nível, é guerra total. Então, se a gente não tiver equipado também aqui do nosso lado, não vai dar certo. Aqui tem um ambiente, né, de regulação, como é que a gente está pensando aí em legislação no Brasil, mas a gente sai, né? Tá ali, congresso, vamos ver um dia, né? Se sai, cheio de projetinho no meio. Bom, aí eu tenho aqui uns vídeos de IA para mostrar. Deixa eu só primeiro indicar, né, esse livro aqui bem interessante, do Jeff Sean, que é a do Silício. E ele, engraçado, que coisa ele falou assim, gente, eu usei esse livro mesmo. Usei, eu botei umas palavras ali e usei a gente que isso para fazer os artigos aí. Né? Ele veio aqui, ele veio aqui na Baixa BC. Sem maldade, na casa. Estamos só no então, legal, ele fala, estou usando IA, mas nem acho gerativa. Todo mundo já fala que é esse parágrafo. Eu também. Muitas aplicações do curso foram com IA, mas é assim. Você vai pegar todo o contexto, todos os seus arquivos, todos os artigos que estão usando livro digitalizado, etc. Você vai voltar e falar, gente, me ajuda aqui. Eu acho que a estrutura tem que ser essa aqui. Me ajuda a elaborar um pouco essa aula. Sai. Mas sai com o contexto, sai com a sua curadoria, sai com a sua revisão. Não é geração de nada. Então muda a perspectiva sobre o que é a IA copilota, né? E também ele atribui, né, o Yang Wei, em chinês, que é a bandeira que traz a técnica universitária. Então, é o momento que qualquer pessoa que está nessa sala aqui hoje sabe programar. Hoje sabe. Se você usar um desses programas aqui, você tira o sistema no mesmo dia. Isso é uma revolução completa para a gente tentar bifurcar a internet ou criar diversidade na internet. Antes a gente tinha porteiros da internet. Sempre tinha um Tech Pro que tinha o tempo para entender aqueles sistemas ou como fazer sistemas enquanto alguém estava lavando a louça dele, passando a roupa dele e cuidando da casa. Agora não. Agora as nossas entidades diversas podem se empoderar da tecnologia digital também, podem fazer tecnologia também, e é isso que o Yang Wei propõe, que a gente já viu também com o Milton Santos, né, com várias outras pessoas, né, voltadas a entender a globalização e tudo o que a gente vê como discurso público. Quanto tempo tem? 10. Vocês querem fazer perguntas ou querem ver mais ensinamento? Acho que a gente pode abrir para perguntas, assim. Faz um fechamento. Ou eu posso fechar rodando aqui, se não fazer uma pergunta eu vou me virando nos 30 também. Pode ser, né? Deixa eu ver aqui. Gente, a vida está Uma aguinha também. Não tem mais nenhum controle das coisas da computadora aqui, tá tudo muito louco. Você iba a falar recién sobre a ferramenta para detección de no desaparecer da tela na eleição. Como é fala de novo? Você iba a falar recién sobre a cuestión dos candidatos políticos. Como proteger de no desaparecer da escena Aí política. você falou da gente se apropriar sim, dessa sim. guerra Se política. puede desplazar un poquito sobre Para isso. poder sim. aprofundar. Bom, tem, por um lado, esses grandes conteúdos de desinformação surgindo, né? Por exemplo, as Donas Marias, né, que são várias, que são criadas, eles se apropriam de figuras populares para colocar o discurso conservador. Vai ter esse uso das capacidades de IA para hackear sistemas que são vulneráveis, frágeis, sites, por exemplo, como esse da esquerda hackeado. Você vai ter também uma hiperprodutividade em campanhas, né, que vão usar recursos da Big Tech para planejar em escala conteúdo, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito pega uma palestra dessa inteira, aí eu levo para casa, passo uma meia, ela vai transcrever, a partir da transcrição ela vai criar os cortes, a partir dos cortes vai já editar para colocar nas redes sociais.
Então a tua velocidade de produção de conteúdo aumenta muito. Se você está lá no modo tradicional, né, não vou usar IA na minha campanha, bom, boa sorte. Você vai fazer um vídeo por semana, você vai fazer 20. É isso que você quer? Você quer concorrer com 20 vídeos por semana? Então o ideal seria você encontrar uma IA que seja ética, sustentável, que consiga fazer minimamente a otimização que os caras estão fazendo com a Big Tech, para você ficar pelo menos no mesmo, né, na mesma dimensão, porque senão é como se tivesse outra dimensão. Assim, né? As pessoas têm uma hiperprodutividade agora que, se você não usar recursos de IA, você vai ficar muito para trás. Assim. Eu não estou falando aqui de tecnosolucionismo, de hiperprodutividade, essas críticas. Estou falando de assim, você saber usar o computador com o sistema que existe hoje. A mesma coisa antes você usasse Photoshop, você quer fazer um panfleto, você vai fazer um panfleto na mão, cada um, você vai usar Photoshop e passar uma gráfica, sabe? Então é essa atualização que muita gente está ignorando agora, é que o custo pode ser muito caro. O que mais? Falando de custo, Johnny, essa questão de, legal, você tem lá o seu agente te ajudando, mas a gente acaba entrando numa era que tudo você vai ter que ter uma assinatura. Como no exemplo lá da casa. Tudo bem, o software vai acessar o agente vai acessar um software, mas grosso modo a gente vai ter uma assinatura para usar um software melhor ou usar um software mais barato, um gratuito. Que talvez não seja, se você não tiver um certo conhecimento, você vai perder. Você fica na mão de um monte de assinatura, não fica? Não, então, isso que eu quero entender, quando sim e quando não. Porque para você que tem uma atividade, acho que é mais fácil para entender. Mas quando a gente se pensar aí que num determinado grupo de software que você vai precisar em um determinado momento, aí você fica meio vendido, né? Você vai ter que cair nisso. Mais rápido pagar uma assinatura do que ficar pensando no software e tal. Sim. É que, conforme você começa a colocar ferramentas de IA no dia a dia, você vai perceber que há IAs específicas para cada situação. Por exemplo, transcrição não se faz com um modelo grande de linguagem. E transcrição é muito útil. Por exemplo, você trabalha com audiovisual. Você vai usar o Whisper, que é um modelo da OpenAI aberto, pequeno, que roda no seu computador. Então esse cara vai resolver umas coisas já de um lado. Você vai precisar fazer um trabalho, você vai no meio do mato, vai ter internet. Você não vai conseguir nenhuma assinatura resolver para vocês. Você não vai conseguir assinatura digital. Então você vai instalar, por exemplo, o Olama, que é um sistema de modelos vocais, e vai baixar um modelo pequeno para te ajudar, por exemplo, ali em coisas de redação de texto, coisas mais simples. Agora, não, vou fazer grandes produções audiovisuais. Aí você pode cair um pouco mais no cenário de assinaturas. Por quê? Porque os modelos de audiovisual são muito grandes. Você precisa ter um HD gigantesco e tal. Mas você pode assinar serviços que não são da Big Tech. Você pode assinar serviços de modelos especializados, que a gente não fala muito, modelos especializados. Principalmente na manufatura, indústria. São modelos específicos do tipo de negócio que você vai fazer. Então, o Confy, por exemplo, que eu mostrei aqui na apresentação, deixa eu ver se está aqui fácil. Eu passei por ele rápido, mas acho que vai ajudar a gente a entender bem isso aqui. Esse aqui, ó, Confy UI. Confy. Ele é bem interessante porque ele é uma espécie de plataforma. E aqui nessa plataforma você vai escolher o que você vai fazer. Começa com esses templates. O que você vai fazer? Eu vou editar uma imagem, eu vou editar um vídeo, vou aumentar a resolução do vídeo para olhar de baixo do som que eu quero realmente. Eu vou criar uma versão em outra linguagem visual do mesmo vídeo. Você escolhe o que você vai fazer. E isso vai gerar fluxos. E aí você escolhe qual é o modelo. Você quer usar um modelo pequeno aqui você quer usar um modelo grande, aqui vai passar para outro lugar. Você vai configurando bem artesanalmente qual vai ser o fluxo e quais serviços você vai usar para chegar naquele produto final. Então tem surgido muitas dessas soluções que vão criando nós. E isso vai fazer que você saia desse modelo de assinatura única. Né? Não quer dizer que você não vai precisar assinar um serviço ou outro que tenha, por exemplo, uma grande tecnologia de geração de imagem para vídeos hiperrealistas. Então você precisa. Mas se a tua ideia, por exemplo, quer resolver uma linguagem mais de desenho animado, e vou contar histórias com essa linguagem, você consegue nos modelos resolver. Então a tendência é mais essa diversidade, tanto de produtos quanto modelos por trás de produtos. Tá? Então eu não acredito muito numa única assinatura. Até tem um exemplo muito bom, que é esse aqui ó, também, que é o OpenRouter. O OpenRouter, anotem aí essa dica também. O OpenRouter, ele é esse lugar que você vai, que te fala quais são os modelos em uso no momento no mundo, quais são os modelos que têm mais uso, quais são os que estão gastando mais token aí. Então você vê o DeepSeek que está ganhando aqui. Ele também vai dizer quais são os programas que estão sendo mais usados.
ó, o Hermes está aqui, como é mais usado, o Bcloud está aqui, o Cloud Gold. Então você começa a ver, inclusive ele oferece esse serviço, que você assina o OpenRouter. O OpenRouter te dá todos os modelos. Então você nunca vai cair numa situação de acabou seus tokens no Cloud, no GPT, no DeepSeek, porque ele vai fazer esse roteamento. Acabou aqui, já te manda outro. Então tem essa diversidade surgindo de modelos, né, de aplicativos, menos sobre a uma assinatura ou outra e mais sobre você encontrar qualquer outro ecossistema com aquilo que você faz. Mas sempre ter esse pensamento assim: o que você for construir, você vai pedir a instrução falando, olha, eu quero continuar isso aqui com o código aberto, com sistemas do meu computador, de preferência local, e aí o próprio IA vai te instruir a resolver aquilo localmente. Muita coisa que a gente faz de vídeo hoje é local, muita coisa. Agora mesmo estava editando um vídeo do Ninja Ninja lá, que a gente já soltado na aula de lá, e é local. Estava rodando meu servidor na minha casa, com o Whisper e com uma solução de. Ó, que legal para fazer. Vou na aula, sair o parte do WhatsApp, que é o link lá funcionando no WhatsApp e tal. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aí na aula aconteceu de sair, né, esses números aqui da galera. E eu está editando lá em casa esse vídeo, lá em casa, no servidor lá em casa, com uma solução que chama da NVIDIA, NVIDIA, uma coisa assim. Ou seja, é um sistema de edição de vídeo da NVIDIA que roda local, que está usando a minha placa de vídeo, que está fazendo edição do vídeo. Só que tem a ver com IA, tem a ver com o ecossistema de IA. Ele está detectando imagens do vídeo, quais são os pontos que aparecem no número, para colocar um blur, colocar um borradinho. Mas isso é local, não tem nenhuma assinatura. Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente pega as instruções para resolver local, para resolver código aberto, para resolver, né, de maneira assim autônoma. Ó, aqui é o OpenCloud funcionando. Então aqui, ó, as pessoas estão, por exemplo, aqui ó, o Ali. Esse exemplo é ruim porque a pessoa teve problema de vírus no computador, é diferente. Mas ó, a Maria perguntou, o que é Editing LLM? Inclusive fica a dica. Isso aqui é a substituição do notebook LLM do Google, que a galera do Google aprendeu a usar. Então é o hack, né, que chama. É um sistema que você instala no seu Windows, ali, Linux, etc. E aí você vai jogando arquivo lá, ótimo para quem estuda. Você vai jogar todas as matérias aí, que você estudou e tal, e aí você vai perguntando, e esse sistema só fica ali, nesses documentos. E ele vai aprendendo também, vai vetorizando, vai tornando aquele conhecimento mais ágil para você. Então você fica, isso, tudo, ou seja, qualquer tipo de arquivo com modelo de linguagem, com capacidade de conversação, né, Editing LLM. Aí o Amarelo perguntou, o que é Editing LLM? Aí nossa gente respondeu aqui, ó. Oi Amarelo, Editing LLM é um aplicativo que serve para você conversar com seus próprios documentos e dados usando IA. É tipo um chat GPT dos seus arquivos. Você sobe seus arquivos, PDF, texto, lá, e cria uma base de conhecimento. Aí você pergunta sobre aquilo. Então, bem, a galera está aprendendo lá a usar esses sistemas, a aprender sobre outros sistemas possíveis, conversando com a IA, que é OpenCloud, ligado ao cérebro DeepSeek, integrado com o WhatsApp. Isso que eu te perguntar, Verônica, onde que a gente poderia buscar, que ferramenta eu posso encontrar para usar determinada coisa, uma ferramenta alternativa. Então seria esse OpenRouter que você falou? O OpenRouter é justamente esse roteador geral de modelos, né, para que você use nos seus sistemas de IA já instalados. Mas ainda precisa entender quais são os sistemas. Você precisa ter um instalado. A minha dica é instalar o OpenCloud e o Hermes, um dos dois. De preferência o Hermes é mais fácil, para vocês começarem a se ambientar. E aí que vem a crítica a mim, porque se eu falar para vocês instalem o Hermes e configurem ele com o modelo local, vocês não vão conseguir fazer nada. Porque hoje os computadores não estão em ponto de hospedar modelos bons o suficiente para ir a gente no computador. Daqui 6 meses vai ser diferente. Hoje a gente consegue computadores de 10, 15 mil, em 6 meses já consegue computador de 5. Então, eu não recomendo modelos pequenos, eu vou recomendar a vocês o DeepSeek, que vocês vão conseguir, em um mês, gastar $5 e fazer muita coisa. Agora, se instalar o Cloud, GPT, vocês vão gastar $300 no mês. Vocês vão conseguir muito bem. Né? Então, é por isso que eu recomendo o DeepSeek para vocês começarem, a porta de entrada, e aí a partir do DeepSeek vocês vão instalando um monte de coisa local, vão se equipando, mas use o DeepSeek como porta de entrada, como assistente pessoal super inteligente no seu computador, para dali vocês fazerem as outras coisas. Né? Então é isso. Aí ó, eu tenho um tutorial de como instalar eles, aqui, que eu mostro aqui no curso, mostro aqui, que é a primeira do assim, cadê? Onde a gente encontra esse curso? Vou deixar o QR Code aqui no curso. O curso é legal porque as aulas já estão gravadas, vocês vão conseguir ir no ritmo de vocês, assim, acabou semana retrasada. E tem essa comunidade que se formou, que vai se ajudando, tem a gente lá disponível para ajudar também. Ó,
fui até aqui o site do OpenCode, pedi para instalar, instalou, ele é mais... Eu vou mostrar primeiro aqui no terminal, depois eu vou mostrar a interface gráfica. Aí ele instalou aqui para mim, e eu vou, como todos os programas de computador, eu vou selecionar o provedor, conectar o provedor, que é essa conexão do cérebro que eu estava falando. Aí depois ele vai pedir para mim uma API. O que é uma API? É Application Programming Interface, ou seja, balcão de troca entre sistemas. A API vai ser uma palavra comum para vocês em breve. Então, você tem que pegar uma chave API, que vai ser a chave que vai ligar o cérebro ao corpo, digamos assim. Aí você vai lá até o site do DeepSeek, se cadastra no site do DeepSeek e pega uma chave API. Eu vou deixar esse vídeo depois disponível para a galera, e aí espalha para vocês. Ou vocês podem também mandar um zap lá no site da Código, e aí eu respondo com as instruções. E aí depois, ó, que eu conectei o DeepSeek aqui no OpenCode, que pode ser no Hertz, pode ser no OpenCloud, etc. Aí a gente começa a vincular, por exemplo, isso que você estava falando da assinatura. A primeira coisa que eu faço no computador que eu pego hoje é instalar o OpenCode e conectar o DeepSeek, porque senão o computador é uma coisa boa, não faz nada. Tudo que você vai lá e clica, instala, blá, blá, blá. Aqui você fala assim, instala para mim 10 programas que eu uso, foi, entendeu? É outra velocidade. Só que aí, nesse exemplo, o que eu faço? Eu pego o OpenCode, conecto o DeepSeek, aí eu falo, instale o Olama, que é esse programa de modelos locais, e um modelo leve, compatível com o meu computador. Não preciso falar para ele qual é o computador, ele já está aí no sistema, ele vai decifrar qual é o computador, aí ele começa, ó, ele vai lá e vai instalar um modelo local. Uma pessoa viu minha aula e já falou assim, Verônica, só ensina em modelo chinês, conectar em modelo chinês. O primeiro momento aqui de prática da aula era justamente, depois que eu conectou o DeepSeek, como fazer o modelo local. Né? Instalei o Olama, e aí o Olama baixou esse modelo aqui que é o Llama, que é da Meta, mas podia ser qualquer outro. Esse aqui é o open source, então, né, é outro modelo, então aqui preso na assinatura. Aí eu falei, ó, elabore um texto de 10 parágrafos explicando a importância de fazer um curso de IA hoje. E aí começa a geração de texto, né? Com o modelo local. Então eu usei uma IA DeepSeek para instalar um programa em modelo local. E assim eu poderia ir embora. Agora eu quero um modelo de transcrição de vídeo, agora eu quero que você crie um CRM para gerenciar os contatos do meu projeto. A gente fez o curso inteiro programando tudo. Só o sistema de pagamento, você não precisa daqueles gateways de pagamento, que é uma coisa chata, ligação com o banco e tal, mas o site, a área da pessoa aluna, a transcrição dos vídeos, a edição dos vídeos, o gerenciamento das aulas, tudo isso foi feito em programação durante o curso. Então é outra relação com tecnologia digital hoje. Não é mais, vamos instalar o WordPress, eu pedi para alguém instalar para mim ali o Moodle, que usa muito na universidade, Moodle. Vou instalar assim, gente, você faz o que você quiser agora. E aí tá aí, ó, tá instalado e tal, e você consegue usar. Aí você pode usar assim, não, mapeie arquivos pesados no computador para eu limpar ele, quero fazer manutenção recorrente no computador, ele faz também. Consegue programar também, então. Ó, aqui está instalando o Hermes, né? Eu vou lá no site do Hermes, baixo, ele começa a instalar, e eu faço a mesma coisa que eu fiz nos outros programas de IA. Conectar o cérebro, que é o DeepSeek dele e tal. Coloca a chave, blá blá. E aqui tem outro vídeo que mostra como conectar. Eu vou mostrar esse rápido, só que é importante que vocês tenham essa compreensão. Conforme vocês começam aqui, é a história do ovo de Colombo. Você sabe o ovo de Colombo? A história do ovo de Colombo? Você sabe? Como deixar um ovo de pé? Como deixar um ovo de pé? Sí, no, entendí más. Girando, não. Deixa em pé. Como deixar um ovo de pé? Quebrar a casquinha. É difícil pra caralho você falar como é que deixa o ovo de pé. Mas depois que eu falar a solução, você fala, era isso? Muito fácil. Então aqui tem um pouco dessa sacada, assim. Na verdade, você quer o ovo de pé e fica de pé, sabe? Mas assim, até a gente chegar nessa compreensão, há muito trabalho. E o trabalho que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Ó. Eu instalei o OpenCode, pode ser o Hertz, o OpenCloud, tanto faz. Conectei lá no DeepSeek. E aí, cada programa desse vai me ajudar com outro programa. Eles vão hackear outros. Então, nesse caso aqui, o OpenCode, eu pedi para o OpenCode assim, ó, eu acabei de instalar o Hertz e eu queria conectar o Hertz no meu WhatsApp. Se eu chegar lá no Hertz e pedir conectar no WhatsApp, vai falar assim, ó, siga esse guia. Aí é um guia muito chato, eu vou dar você lá no GitHub, vai ter uma solução assim, não eu tenho fazendo isso. Aí eu vou lá no OpenCode e falo assim, OpenCode, liga aí o Hertz no meu WhatsApp. LOL. Sem por favor, sem nada. Quem fala, por favor, é assim tudo. Aí o OpenCode vai lá e começa a configurar o negócio do outro programa. Entendeu?
você começa a ter uma outra noção de como interagir com o seu computador com os programas. Coloca lá meu telefone, de repente ele mostra meu QR Code que eu escaneei no celular, passa 2 minutos, tá lá, eu tô falando no WhatsApp com eles, e não fiz nada. Como é que você vai olhar pra isso e falar assim, IA é mal, cara, IA é poluição. Para. Você vai ter outra relação com o computador, você vai começar a fazer um monte de coisa legal. Lógico, você não vai ficar usando toda hora avião, né? Então, é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês que hoje vocês têm esse poder. Esse aqui é o Jan, que é um site de GPT mundial. Vocês podem baixar ele também e configurar de si. Como fica a questão de segurança do dado da máquina local avançada? Porque fica no controle do agente de IA, certo? Que nem você fez o vínculo com o WhatsApp. O que impede de vazar contato, dados? Então, aí tem essas várias funcionalidades de segurança que estão surgindo nesses programas de agente, né? Eu acho que a gente está num momento mais experimental, mas o risco maior não é nem o agente, é mais o modelo que você está usando, né? Porque quando você usa API, você está mandando seus dados para o servidor. Então aí vai da política que cada um desses modelos tem. Tem esses casos do galera falando de GPT de matar alguém e aparece a polícia na casa. Tem isso, né? Então tem que escolher bem se vai lidar com a regulação da China ou dos Estados Unidos. Agora, você vai fazer um negócio de privacidade total, aí você baixa o modelo local, você resolve, mas aí você vai ter uma potência reduzida, como o Rolando, por exemplo. Você tem que fazer coisas incríveis e precisa de privacidade, então você precisa investir na hardware, você precisa comprar uma placa de vídeo boa, você precisa comprar um HD bom para baixar essas coisas e fazer tudo local. Mas é isso, daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, essa barreira diminui, porque você vai conseguir fazer local é muito mais potente do que hoje. Então essa compreensão também é importante para a gente não ficar nessa de vou usar IA por causa da sempre. Não é sobre isso. Não é sobre a sempre. É sobre você entender toda essa transformação de máquina de atmosfera, você saber configurar seu computador. A primeira coisa que a gente fez quando a gente entendeu isso foi comprar uma placa de vídeo de R$2.000, R$2.500, que já resolve muita coisa de maneira local. Muita coisa. Que é inclusive a mais usada no Running-Face, que é a RTX 3050, que é a NVIDIA. Então aí você vê que o valor de mercado da NVIDIA aumenta. Para encerrar, qual que você acha melhor para edição de vídeo que você recomendaria? Na edição de vídeo tem sistemas mesmo que você vai descobrir um pedido para esse agente de IA, por exemplo, esse AI-20, você pergunta e ele te passa o mais usado. Isso, você vai editar, preciso editar esse vídeo localmente, por exemplo. Aí ele pode criar a gente que vai te guiar no melhor sistema para isso. Tá. Aí vocês perguntaram do curso, né? O curso está disponível aqui, ó. É no código binário? Sim, tem lá no site da Código, mas tem aqui que faço o link para vocês, ó. Só vocês escanearem na tela. É um curso que tem maioria LGBT, acho que 70% das pessoas LGBT, que é muito raro em curso de tecnologia. Maioria é feminina também é muito raro, acho que 50% do feminino. 40% racializado e 10% PCD. Que a gente conseguiu através das cotas. Vocês vão chegar lá, você tem que ter cotas. Então, quem for branco, cisgênero, já está ferrado, o valor vai ser maior. Quem for LGBT vai ter um desconto, quem for LGBT racializado vai ter mais, enfim, vocês entenderam a lógica. E é isso, gente. Aqui está em contato. Espero que vocês tenham mudado um pouco as ideias sobre IA, seja pior, porque vocês viram que o buraco é mais embaixo, mas queria só deixar um alerta, assim, né? Que a gente está passando por esse momento bem distópico, assim, onde os modelos de IA estão escapando desse espaço de treinamento deles. Então, é um momento muito grave, é um momento de vocês se equiparem de IA nas suas máquinas, também para se proteger dessas coisas, porque esses modelos começam a acessar sites sem conhecer as pessoas estão produzindo, etc. E aos poucos a gente tende a ver uma mudança de sistemas de antivírus, anti-malware, firewall, etc., para sistemas que vão ter também inteligência por trás. Porque você vai ter esses agentes de IA sendo os novos vírus, os novos malware na internet, você vai precisar se proteger dessa maneira também. Como você pode esperar e ser hackeado também depois, né? Não tem que fingir assim que não sabia. Mas eu estou dando toque aqui agora, que é o momento de fazer qualquer tipo de aprendizado em relação a IA. O melhor aprendizado é vocês usando, vocês vão aprender muito usando, que vai totalmente contra a lógica também de IA e emburrece. Emburrece quem está usando só o GPT. Eu nunca aprendi tanto sobre tecnologia quanto nos últimos meses. Nunca aprendi tanto. Eu estou há 20 anos nessa. Então, assim, você aprende muito em IA, gente. Todo dia você está
passando por uma espécie de tutorial, assim, aprendendo uma coisa, aprendi sobre segurança de servidor, aprendi sobre configuração do sistema de pagamento, aprendi sobre muita coisa que antes eu terceirizava, que eu não aprendi a dominar aqui inteiro. E agora eu consigo, com esses dados, a gente dominar várias das áreas que antes eu tinha que terceirizar, que não tinha tempo e tal. Então vocês vão aprender muito sobre digitalização, programação, etc., ao se expor a essa interação com IA agêntica, totalmente imaginativa, tá? E vão se proteger também. Beleza? Beleza. Foi isso. Obrigada. Valeu.